Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem destinadas a caminhar sozinhas, mesmo rodeadas por multidões? Não estou falando de solidão física, de estar sem amigos ou familiares, mas daquela sensação profunda de que ninguém realmente entende suas escolhas, seus sonhos ou seus medos. É como se o universo tivesse conspirado para que você trilhasse um caminho exclusivo e, muitas vezes, solitário. Hoje convido você a refletir comigo sobre essa experiência que muitos sentem, mas poucos conseguem nomear. Por que os escolhidos andam sozinhos? Antes de começarmos, aproveite e se inscreva no canal. E me conte nos comentários de onde você está assistindo. Porque a filosofia que vamos explorar é para todos, em qualquer canto do mundo. A pergunta que inicia nossa jornada é, ao mesmo tempo simples e devastadora: será que a solidão é castigo ou dádiva? Filósofos e pensadores ao longo da história tentaram decifrar essa questão, cada um oferecendo respostas diferentes, mas nenhuma absoluta. Platão afirmava que o homem busca a verdade e que poucos estão preparados para encontrá-la, sugerindo que a solidão é uma consequência natural do autoconhecimento. Por outro lado, Aristóteles via o ser humano como essencialmente social, argumentando que a felicidade plena só pode surgir no convívio com os outros. E se a verdade estivesse em algum lugar entre essas visões? Ou se não existisse uma resposta única, apenas caminhos que nos conduzem à compreensão? Imagine uma estrada longa, deserta, cortada por árvores que se inclinam como se observassem cada passo seu. É essa estrada que muitos escolhidos percorrem. Eles seguem adiante, não porque não querem companhia, mas porque ninguém mais compartilha a mesma urgência, a mesma visão, o mesmo peso que carregam. A solidão aqui não é a ausência de pessoas, mas a ausência de compreensão. E essa é a primeira contradição que nos intriga. Como pode um ser humano precisar tanto dos outros e ao mesmo tempo caminhar sozinho? Vamos trazer essa ideia para a vida cotidiana. Pense naquele amigo que sempre teve ideias diferentes, que questionava regras e padrões sem medo. Ou naquela pessoa na família que parecia ver o mundo de outro jeito e que por isso muitas vezes se isolava, mesmo sem perceber. Esses indivíduos, por mais que desejem conexão, acabam encontrando barreiras invisíveis, a incompreensão silenciosa de quem está à volta. Aqui começa o dilema central. A solidão é dolorosa, mas também necessária. Ela molda o caráter, afia a consciência e, de certo modo, prepara o escolhido para desafios que os demais nem sequer imaginam. Mas essa jornada não é linear. A sociedade, por sua natureza, recompensa conformidade e pune a diferença. Aqueles que se destacam, que ousam pensar por conta própria, são vistos com estranheza, às vezes com hostilidade. O escolhido sente o peso do julgamento silencioso, o olhar desconfiado de quem não entende o seu caminho. É uma experiência paradoxal, ser ao mesmo tempo admirado e isolado, respeitado e rejeitado. E é nesse paradoxo que nasce a inquietação existencial. Ser único é um privilégio ou uma maldição? Agora, vamos entrar na dimensão filosófica. Sócrates, em suas caminhadas pelas ruas de Atenas, costumava provocar os cidadãos com perguntas desconfortáveis. Conhece-te a ti mesmo? Ele sabia que o autoconhecimento é um caminho solitário. Quando confrontamos a nós mesmos, inevitavelmente nos distanciamos das ideias e expectativas dos outros. Lao Tse, na China antiga, falava sobre o Tao, o caminho que cada ser deve seguir, muitas vezes divergente do fluxo coletivo. Kierkegaard, séculos depois, nos alertaria sobre o salto de fé necessário para viver autenticamente, mesmo sabendo que a maioria não compreenderá. Todos esses pensadores apontam para a mesma verdade. A solidão não é apenas física, mas uma exigência do crescimento interior. A solidão do escolhido também é uma metáfora do silêncio interior necessário para ouvir a própria voz. Imagine uma sala cheia de pessoas falando ao mesmo tempo. É impossível ouvir seu próprio pensamento e ainda mais difícil discernir qual decisão realmente importa. O escolhido aprende a se retirar do barulho, a caminhar sozinho para escutar o que seu coração e sua mente realmente querem. Essa retirada, porém, provoca dor. O isolamento gera dúvidas. Será que estou no caminho certo? Será que minhas escolhas valem a pena? Ou será que estou condenado a permanecer sozinho pelo resto da vida? Mas há uma outra perspectiva.
E se a solidão for, na verdade, uma proteção? Aqueles que são escolhidos para certas missões, para certos destinos, muitas vezes não podem contar com todos. O peso de decisões cruciais exige clareza, coragem e foco, qualidades que florescem na solitude. Assim, caminhar sozinho não seria uma punição, mas uma preparação para algo maior, um treinamento silencioso da alma. É como o herói das histórias antigas que precisa atravessar a floresta escura ou escalar a montanha inóspita antes de conquistar seu destino. Se a solidão é necessária para o crescimento, por que ela causa tanta dor? É um paradoxo que acompanha a humanidade desde os primórdios da filosofia. A resposta não está na fuga ou na companhia, mas na compreensão profunda da própria existência. O escolhido deve aprender a abraçar a solidão, não como castigo, mas como mestre silencioso. Talvez o caminho do escolhido seja solitário, porque somente na solidão conseguimos enxergar a verdade que está além do olhar dos outros. Talvez caminhar sozinho seja a forma que a vida encontrou de nos ensinar coragem, autenticidade e liberdade. E é exatamente essa provocação que nos guiará pelos próximos capítulos. Entender que a solidão não é inimiga, mas parte essencial da jornada de quem se dispõe a viver com intensidade, consciência e profundidade. Por que os escolhidos andam sozinhos? Agora vamos dar um passo mais próximo de nossas próprias vidas, porque afinal, filosofia não é apenas sobre livros antigos ou teorias distantes. Filosofia é carne, é sangue, é respiração. Ela está no silêncio que você sente ao voltar para casa depois de um dia exaustivo, no vazio que ecoa mesmo quando todos ao redor estão sorrindo. É aí que mora a experiência humana, onde a solidão deixa de ser uma ideia abstrata e se torna realidade palpável. Pense naquele trabalhador que todos os dias acorda antes do sol nascer. Ele caminha pelas ruas ainda escuras, pega o transporte cheio e enfrenta chefes, metas, prazos. No meio de tudo isso, existe uma certeza dentro dele. Ninguém realmente entende o peso que ele carrega. Mesmo ao voltar para casa, rodeado de família, muitas vezes se sente como se fosse um estranho. Ele é um exemplo de como a vida nos empurra para uma solidão interior, uma distância entre o que vivemos por fora e o que sentimos por dentro. Agora imagine uma mãe. Ela escolhe caminhos que não agradam a todos, cria os filhos de maneira diferente, toma decisões difíceis que afastam amigos e até familiares. Para o mundo pode parecer teimosa ou excêntrica, mas por dentro, ela sabe que segue algo maior, uma intuição que não cabe na compreensão dos outros. Essa mulher também anda sozinha, mesmo cercada de pessoas. Sua solidão é fruto de coragem. E pense naquele jovem que ousa sonhar além do que lhe foi permitido. Ele decide trilhar uma carreira artística, científica ou espiritual que ninguém em sua família entende. Isso não dá futuro, dizem. Isso é loucura, repetem. Ele se afasta. Não porque não ame sua gente, mas porque não cabe mais naquele espaço de pensamento limitado. Esse afastamento doloroso é também um renascimento. Ele aprende cedo que ser fiel a si mesmo é caminhar solitário por longos trechos da estrada. Essas histórias não são invenções distantes. São metáforas da nossa vida cotidiana. Em maior ou menor grau, todos já sentimos esse vazio, essa sensação de ser diferente demais para caber nos moldes do mundo. É aqui que a filosofia se conecta com a carne da experiência. Ela nos lembra que a solidão não é só ausência, mas também sinal de autenticidade. Mas a experiência humana também traz um dilema profundo. Será que escolhemos a solidão ou ela nos escolhe? É fácil pensar que somos livres para decidir, mas muitas vezes o destino se encarrega de nos separar, de nos colocar em caminhos estreitos que ninguém mais parece percorrer. A doença que isola, a perda que silencia, a decisão que distancia. De repente nos vemos sozinhos não porque queremos, mas porque a vida assim determinou. E nesse momento surge a pergunta incômoda. Estamos sendo punidos ou preparados? Os filósofos discordam. Schopenhauer dizia que a solidão é o destino natural dos sábios, pois quanto mais alguém se aproxima da verdade, mais se afasta da multidão. Já Sartre, com seu existencialismo provocador, lembrava que estamos condenados à liberdade, e essa liberdade muitas vezes nos deixa sozinhos em nossas escolhas. Para ele, a solidão é o preço da autonomia. Por outro lado,
Martin Buber defendia que o verdadeiro sentido da vida surge no encontro, no eu e tu, sugerindo que a experiência humana só se completa quando nos conectamos. Essas vozes diferentes criam uma tensão irresistível. Precisamos do outro, mas também precisamos da solitude. Queremos a companhia, mas buscamos a autenticidade. Somos animais sociais, mas também espíritos em busca de sentido. E esse conflito nos persegue, como uma sombra que nunca nos abandona. Talvez por isso a solidão doa tanto. Porque dentro de nós, dois mundos travam uma batalha constante. O desejo de ser compreendido e a necessidade de ser autêntico. É como um pássaro que, ao mesmo tempo, quer voar livre pelos céus e também deseja um ninho seguro para repousar. O escolhido, no entanto, descobre que nem sempre é possível ter os dois. Às vezes, voar significa abrir mão do ninho, mas há algo de precioso na solidão. Pense em um diamante. Ele não nasce brilhando em uma vitrine. Nasce escondido, soterrado, sob pressão, no mais profundo e escuro do solo. A solidão é esse lugar escondido, onde o peso do mundo nos pressiona e nos transforma. Dói, mas também molda. Isola, mas também fortalece. O que surge desse processo não é fragilidade, mas resistência, algo puro e inquebrável. Por isso, a experiência humana nos mostra que caminhar sozinho não é apenas um fato, mas uma etapa necessária da vida. Não é sempre, não é eterno, mas é inevitável. Todos nós, em algum momento, somos chamados a atravessar desertos onde ninguém pode nos acompanhar. E talvez seja nesses desertos que mais crescemos, porque é ali que não há máscaras, nem distrações, nem muros para nos esconder. Apenas nós, nossa consciência e o peso de existir. Quando você se sente sozinho, será que é porque está sendo rejeitado pelo mundo? Ou será porque está sendo chamado a descobrir uma parte de si mesmo que ainda não conhece? Sati Wanare. Se até aqui exploramos a pergunta e a experiência humana da solidão, agora precisamos dar um passo atrás na história. Porque antes de nós, antes das cidades modernas, antes até da invenção do que chamamos mundo contemporâneo, já havia homens e mulheres refletindo sobre o silêncio que acompanha os escolhidos. A solidão não nasceu conosco. Ela é tão antiga quanto o próprio pensamento humano. E entender suas origens é mergulhar em um rio que atravessa os séculos. Imagine Sócrates caminhando pelas ruas de Atenas, fazendo perguntas que incomodavam a todos. O que é a justiça? O que é a verdade? Quem somos nós? Ele incomodava tanto que acabou condenado à morte. Mas veja, sua condenação não foi apenas um julgamento jurídico. Foi também uma resposta social a alguém que ousava pensar diferente. Sócrates, talvez sem querer, mostrou ao mundo que os escolhidos caminham sozinhos, porque suas perguntas não cabem nas respostas prontas da maioria. Sua solidão foi prova de sua coragem. Do outro lado do mundo, na China antiga, Lao Tse falava do Tao, o caminho invisível que sustenta todas as coisas. Mas esse caminho não é o mesmo que todos seguem. Ele exige silêncio, introspecção e renúncia às ilusões sociais. Lao Tse desapareceu, literalmente. A tradição conta que ele deixou a cidade e partiu sozinho, montado em um boi, rumo ao desconhecido, recusando-se a viver em uma sociedade que já não reconhecia como sua. Sua solidão não foi fracasso, mas escolha. Ele sabia que o barulho da multidão abafaria a voz do espírito. Séculos mais tarde, Santo Agostinho mergulhou nas profundezas da alma e escreveu suas confissões. Para ele, o coração humano está inquieto até descansar em Deus. Mas perceba, esse descanso não se encontra no coletivo, e sim na intimidade, na solitude da oração, onde ninguém mais pode entrar. Para Agostinho, a solidão era o lugar onde a alma encontra aquilo que está além do mundo. E o que dizer de Kierkegaard, o filósofo dinamarquês que viveu no século XIX? Ele escreveu sobre a angústia, sobre o salto de fé que cada um precisa dar sozinho, para viver de forma autêntica. Kierkegaard dizia que a multidão é a mentira, ou seja, quando tentamos nos esconder atrás do grupo, perdemos nossa verdadeira essência. Ele não estava pedindo que abandonássemos as pessoas, mas lembrando que as decisões mais importantes da vida são solitárias, porque ninguém pode escolher por nós. Mas aqui entra a tensão. Todos esses pensadores, de culturas e épocas diferentes, chegaram à mesma conclusão.
A solidão é inevitável para quem busca a verdade. No entanto, suas ideias também mostram limites. Sócrates foi morto por suas perguntas. Lao Tse desapareceu. Agostinho lutava contra seus próprios desejos. Kierkegaard morreu incompreendido. Nenhum deles ofereceu uma fórmula fácil para transformar a solidão em algo leve. Pelo contrário, todos reconheceram o peso de caminhar sozinho. E aqui surge uma pergunta incômoda. Será que a solidão dos escolhidos é uma bênção ou apenas uma condenação repetida pela história? Será que, ao buscarmos sentido, estamos fadados a viver à margem, incompreendidos, criticados, até rejeitados? Ou será que justamente nesse isolamento encontramos a chama que ilumina o mundo? Para ilustrar, pense em uma fogueira acesa no meio da noite. Todos se reúnem ao redor dela para se aquecer, mas alguém precisou primeiro se afastar do grupo, recolher galhos, enfrentar a escuridão, soprar o fogo até que ele ganhasse vida. Esse alguém esteve sozinho no momento mais difícil, e só depois sua solidão se transformou em luz compartilhada. É assim que os escolhidos vivem. Seu isolamento prepara o fogo que depois aquece os demais. Mas nem sempre o grupo reconhece o valor de quem carrega esse fardo. Muitas vezes, os escolhidos são vistos como estranhos, até como ameaças. Quantos artistas, cientistas, filósofos e líderes espirituais não foram rejeitados em vida, apenas para depois serem reverenciados como gênios? A história está cheia de exemplos de pessoas que caminharam sozinhas porque estavam muito à frente de seu tempo. E isso nos leva a um dilema filosófico ainda mais profundo. O escolhido anda sozinho porque é incompreendido, ou porque precisa estar sozinho para compreender? Essas duas perspectivas se misturam como espelhos que refletem um ao outro. A solidão pode ser tanto consequência quanto causa. É aqui que o pensamento filosófico nos provoca. A origem da solidão do escolhido não está apenas na sociedade, mas também no próprio ser humano. Desde que aprendemos a pensar, carregamos dentro de nós uma distância intransponível entre o que somos e o que o outro enxerga de nós. Somos, em essência, seres divididos. Parte de nós deseja se fundir com os outros, e parte de nós exige caminhar em silêncio, buscando algo que não cabe em palavras. E talvez seja essa a grande lição das origens do pensamento. A solidão dos escolhidos não é um acidente, mas uma condição humana universal. Ela acompanha a busca pela verdade desde Sócrates até os dias de hoje. Cada filósofo, cada pensador, cada místico, ao tentar decifrar o enigma da vida, acabou descobrindo que certas estradas só podem ser trilhadas sozinho. Mas essa conclusão não nos dá alívio imediato. Pelo contrário, abre ainda mais perguntas. Se a solidão é inevitável, como devemos lidar com ela? Devemos abraçá-la como uma companheira ou lutar contra ela como um inimigo? Será que o peso de andar sozinho é um preço justo pela autenticidade? Até aqui, vimos que a solidão dos escolhidos atravessa séculos de reflexão e que sua origem parece estar inscrita na própria condição humana. Mas agora precisamos encarar um aspecto ainda mais incômodo. A solidão nem sempre é apenas destino. Muitas vezes, ela é fruto das escolhas que fazemos. E cada escolha carrega em si tanto libertação quanto condenação. Pare por um instante e reflita. Quantas vezes você tomou uma decisão que, mesmo sendo correta para você, afastou pessoas importantes da sua vida? Talvez tenha escolhido um trabalho que não agradava a sua família. Talvez tenha encerrado um relacionamento que já não fazia sentido. Talvez tenha seguido uma convicção espiritual, política ou moral que parecia absurda para os outros. Essas decisões, embora corajosas, têm um preço: o isolamento. Escolher ser fiel a si mesmo muitas vezes significa perder a aprovação da multidão. A filosofia nos ensina que toda escolha é também uma renúncia. Quando optamos por um caminho, automaticamente deixamos todos os outros para trás. E isso pesa. Sartre dizia que estamos condenados a ser livres, ou seja, não podemos escapar do fardo de escolher. E cada escolha autêntica pode nos colocar em oposição ao mundo. É como remar contra a corrente. Você sabe que precisa ir adiante, mas a cada braçada sente a resistência das águas. Esse é o dilema do escolhido. Seguir o próprio caminho exige coragem, mas essa coragem cobra o preço da solidão.
E aqui nasce o conflito interno. Vale a pena ser autêntico se, para isso, precisamos andar sozinhos? Ou seria melhor abrir mão de parte da nossa verdade para garantir companhia no percurso? Vamos trazer essa reflexão para metáforas simples. Imagine alguém subindo uma montanha. No início da trilha, muitos o acompanham, amigos, conhecidos, curiosos. Mas conforme o caminho se torna mais íngreme, difícil e exigente, um a um eles ficam para trás. Até que no topo restam apenas dois elementos, a pessoa e o silêncio. Esse silêncio pode ser assustador, mas também pode ser revelador. É nele que se descobre a vista que ninguém mais alcançou. O preço da escolha é o isolamento, mas a recompensa é a visão que só o alto oferece. No entanto, esse processo não é fácil. Dentro de cada um de nós há um desejo contraditório. Queremos ser aceitos, mas também queremos ser livres. Queremos pertencer, mas também queremos ser únicos. O peso da escolha surge justamente desse conflito. Se escolhemos a conformidade, ganhamos companhia, mas perdemos a autenticidade. Se escolhemos a autenticidade, ganhamos verdade, mas muitas vezes perdemos companhia. Nietzsche foi um dos filósofos que mais aprofundou essa ideia. Ele dizia que quem deseja criar algo novo precisa estar disposto a suportar o peso da solidão. O criador é inevitavelmente um solitário, porque sua visão ultrapassa a compreensão da maioria. Para Nietzsche, a solidão não era uma maldição, mas uma etapa obrigatória para o nascimento de algo maior. Ainda assim, ele não romantizava essa solidão. Sabia que ela machuca, que ela pode enlouquecer, que ela exige uma força que poucos estão dispostos a cultivar. E aqui eu quero provocar você. Pense em sua vida. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo da solidão que essa escolha traria? Quantos sonhos foram engavetados? Quantas palavras foram engolidas? Quantas verdades foram silenciadas apenas para não perder a companhia dos outros? Essa é a grande tensão que nos acompanha. A solidão não está apenas no destino, mas nas decisões que evitamos tomar. Mas também existe o outro lado. Há momentos em que escolher a solidão é o maior ato de amor próprio. Quantas pessoas não viveram relacionamentos tóxicos apenas para não ficarem sozinhas? Quantas não permaneceram em grupos que já não faziam sentido apenas para sentir pertencimento? O escolhido, por mais doloroso que seja, entende que às vezes é melhor caminhar sozinho do que trair a si mesmo. A escolha, portanto, traz consigo dois movimentos simultâneos, aconchego e ruína. O aconchego de estar fiel ao que se é, e a ruína de perder o apoio que antes sustentava sua caminhada. O que resta, no fim, é um dilema moral que ecoa dentro de cada um de nós. O que vale mais, ser aceito ou ser verdadeiro? E esse dilema nos leva ao próximo passo da nossa reflexão, porque toda escolha carrega consigo não apenas razão, mas também emoção. Somos seres divididos, que pensam com a mente, mas decidem com o coração. É por isso que no próximo capítulo vamos mergulhar em um conflito ainda mais profundo, a batalha entre razão e emoção, que molda não apenas nossas escolhas, mas também a forma como enfrentamos a solidão que elas trazem. Até aqui, entendemos que a solidão dos escolhidos não é apenas destino, mas também consequência de suas escolhas. No entanto, há uma dimensão ainda mais complexa nesse processo. Quando escolhemos, não somos guiados apenas pela razão, mas também pela emoção. E é nesse confronto interno que a solidão se torna mais cruel, porque expõe nossa fragilidade humana diante daquilo que não conseguimos controlar. A razão nos diz para sermos fortes, coerentes e fiéis ao nosso propósito. A emoção, porém, nos arrasta de volta ao desejo de acolhimento, de pertencimento, de sentir o calor humano que nos lembra que não estamos sozinhos no mundo. É como se houvesse dentro de cada um de nós duas vozes que nunca chegam a um consenso. A primeira insiste, siga seu caminho mesmo que custe caro. A segunda súplica, não me deixe só mesmo que isso me custe a verdade. Esse duelo interno é talvez um dos maiores fardos da condição humana. E é nele que a solidão encontra terreno fértil para florescer. Porque ainda que escolhamos a autenticidade pela via da razão, o coração insiste em nos lembrar das ausências que essa escolha gerou. Ainda que escolhamos a conformidade para aliviar a dor da emoção, a mente nos acusa de covardia. Em qualquer dos lados, a solidão aparece,
seja como falta de companhia, seja como traição a nós mesmos. Os filósofos antigos já intuíram esse conflito. Os estoicos, por exemplo, defendiam que a razão deveria guiar todas as nossas ações, pois as emoções seriam armadilhas que nos desviam do caminho da virtude. Para eles, suportar a solidão com serenidade era prova de sabedoria. No entanto, mesmo entre os estoicos havia contradições. Afinal, como negar que somos feitos de carne, de memória, de saudade? Como fingir que a ausência de um abraço ou de uma palavra amiga não nos corta como lâmina invisível? Do outro lado, filósofos como Pascal reconheciam que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Isso significa que, por mais que tentemos racionalizar nossas escolhas, somos inevitavelmente afetados por sentimentos que nos escapam. É por isso que, muitas vezes, alguém decide por impulso aquilo que a lógica jamais aprovaria, como reatar um relacionamento que já não faz sentido, ou silenciar uma verdade incômoda para preservar vínculos frágeis. Esse embate entre razão e emoção pode ser traduzido numa metáfora simples. Imagine um barco navegando em mar aberto. A razão é o leme, que tenta manter o curso firme em direção a um destino. A emoção, porém, é o vento, ora suave, ora violento, ora imprevisível. O leme pode tentar resistir, mas se o vento for forte demais, o barco inevitavelmente mudará de rota. Assim somos nós, criaturas que acreditam no controle da razão, mas que vivem sob o sopro inconstante da emoção. E é justamente nessa oscilação que a solidão dos escolhidos ganha nova forma. Pois ela não é apenas a ausência dos outros, mas também o vazio que sentimos quando não conseguimos conciliar o que pensamos com o que sentimos. O escolhido carrega em si uma espécie de guerra civil. De um lado, a frieza da razão que o isola. Do outro, a chama da emoção que o fragiliza. Entre uma e outra, ele se descobre humano, vulnerável, falho. Essa vulnerabilidade, no entanto, não é sinal de fraqueza, é sinal de profundidade. Porque apenas quem sente intensamente a dor da solidão é capaz de transformá-la em aprendizado, em criação, em transcendência. O artista que pinta, o escritor que escreve, o pensador que reflete, todos eles bebem dessa fonte contraditória onde razão e emoção se entrelaçam. A solidão, por mais devastadora que pareça, é também um terreno fértil de descobertas. E aqui deixo uma provocação. O que é mais verdadeiro? Seguir a razão, que nos protege das ilusões, ou seguir a emoção, que nos aproxima da experiência mais autêntica da vida? Talvez a resposta não esteja em escolher um lado, mas em aceitar que somos feitos do conflito entre os dois. Somos ponte, não muro. Somos tensão, não estabilidade. E esse entendimento nos leva a um novo horizonte. Porque se razão e emoção são forças que inevitavelmente nos atravessam, talvez o verdadeiro desafio do escolhido não seja negar nenhuma delas, mas aprender a conviver com ambas sem se perder. Há um momento na jornada em que a solidão já não se apresenta apenas como ausência de pessoas, mas como um espelho. É nesse ponto que o escolhido, cansado de buscar respostas fora, volta o olhar para dentro. E é aí que começam a surgir os segredos do ser, aquelas verdades íntimas, muitas vezes escondidas, que revelam mais sobre quem somos do que qualquer companhia poderia mostrar. Esse mergulho interior não é leve. Ele exige coragem, porque olhar para dentro significa encarar não apenas nossas virtudes, mas também nossos abismos. A solidão, nesse estágio, deixa de ser um castigo e passa a ser uma espécie de portal, um espaço silencioso onde o ser humano pode confrontar sua própria essência. Aqui entram correntes filosóficas que marcaram profundamente o pensamento moderno. O existencialismo, por exemplo, representado por Sartre e Kierkegaard, nos lembra que a solidão é a condição inevitável da liberdade. Estamos condenados a ser livres. E isso significa que ninguém pode escolher em nosso lugar. Há algo de pesado nessa condenação, mas também há grandeza. Afinal, é nesse fardo que descobrimos nossa singularidade. Já o niilismo associado a Nietzsche coloca a solidão em outro patamar. Ela não é apenas um estado, mas o resultado da ausência de sentido. Quando todas as verdades absolutas desmoronam, quando percebemos que nenhuma autoridade externa pode nos dar o significado da vida,
O silêncio se torna ensurdecedor. É nesse vazio que muitos desistem. Mas Nietzsche provoca. Talvez seja justamente nesse vazio que o ser humano encontre sua maior possibilidade de criação. Se nada tem sentido, cabe a nós inventar o nosso. A fenomenologia, por sua vez, representada por Husserl e Heidegger, convida a um olhar mais atento. Estar só é também perceber o mundo em sua intensidade mais pura. É sentir o cheiro da chuva sem distrações. É ouvir o próprio coração batendo no peito. É existir de forma nua e radical. Nesse sentido, a solidão não é ausência, mas presença, a presença de nós mesmos diante do mistério do ser. E não podemos ignorar ainda uma perspectiva espiritual, que atravessa culturas e tradições, a solidão como encontro com o divino. Muitos místicos acreditavam que o silêncio é o único lugar onde se pode ouvir a voz de Deus, não como um som externo, mas como uma centelha interior. Nesse caso, o escolhido caminha sozinho não porque foi abandonado, mas porque apenas no silêncio ele pode estar diante do sagrado. Mas para chegar a esse nível de profundidade, é preciso um sacrifício. O sacrifício das respostas fáceis, das certezas confortáveis, das ilusões que nos distraem. E isso dói, porque abrir mão de tudo o que nos sustentava é como ficar sem chão. Ainda assim, é nesse vazio que começa o verdadeiro crescimento. Podemos pensar na metáfora de uma árvore. Suas raízes só se aprofundam quando a terra é dura. Se o solo fosse sempre macio, suas raízes não precisariam descer tanto. Assim também é o ser humano. Apenas quando o terreno da vida se mostra difícil é que somos obrigados a cavar fundo dentro de nós mesmos. E nesse processo, descobrimos segredos que jamais seriam revelados em tempos de conforto. O escolhido que aprende a caminhar sozinho descobre que a solidão não é inimiga, mas mestra. Ela ensina que por trás do medo de estar só, existe um poder de autoconhecimento, capaz de transformar não apenas a si mesmo, mas também o mundo à sua volta. Pois quem enfrenta a si mesmo sem medo, já não teme mais nada. Será que o verdadeiro sentido da solidão não está em nos libertar das distrações externas para que possamos, finalmente, ouvir a única voz que importa, a de nossa própria essência? Mas atenção, esse mergulho não é sem riscos, porque ao encarar a si mesmo de frente, o ser humano também se depara com seus limites. E isso nos leva ao próximo capítulo, onde a dúvida se torna tão profunda que pode engolir tudo, o abismo da incerteza. Há um ponto em que a solidão deixa de ser apenas silêncio e se transforma em abismo. Um espaço escuro, onde até as certezas que antes nos sustentavam começam a se dissolver. É aqui que o escolhido encara o que há de mais temido, a dúvida absoluta. Não mais uma dúvida passageira, que se dissipa com explicações rápidas, mas uma dúvida que corrói, que se instala como veneno lento na mente e no coração. É nesse momento que surge a pergunta fatal: vale a pena buscar a verdade se ela só me afasta dos outros? Ou ainda mais radical: não seria melhor viver iludido, mas acompanhado, do que viver lúcido, porém sozinho? Esse dilema moral atravessa toda a história da humanidade. Pensemos, por exemplo, no mito da caverna de Platão. Aquele que sai da caverna e vê a luz do sol retorna transformado, mas já não pode viver como antes. Ele é rejeitado pelos que permanecem presos às sombras. Sua lucidez o condena à solidão. Mas e se ele tivesse ficado? Não teria sido mais feliz? A dúvida permanece como ferida aberta. No abismo da dúvida, a mente começa a brincar com cenários extremos. Alguns pensadores chegaram a dizer que, diante do vazio existencial, a única saída seria desistir da própria vida. Albert Camus, em sua obra sobre o absurdo, coloca justamente essa questão. Se a vida não tem sentido, por que não simplesmente abandoná-la? Mas Camus não para aí. Ele propõe algo ousado: revoltar-se contra o absurdo. Não desistir, mas viver como se cada dia fosse uma afronta ao vazio. Esse pensamento é perturbador, mas libertador, porque ele nos mostra que a dúvida, por mais devastadora que seja, também pode ser um motor. Que ela nos obriga a deixar para trás as ilusões e a encarar a vida de frente, nua, sem véus. E nesse confronto brutal, o ser humano descobre que pode criar sentido mesmo no meio do nada. Mas o abismo tem armadilhas. Ele nos sussurra que talvez não haja saída.
Ele nos lembra de todas as vezes em que fomos abandonados, rejeitados ou incompreendidos. Ele nos faz acreditar que nossa solidão é prova de fracasso. E é aqui que o perigo é maior. Confundir a solidão do escolhido com um castigo, quando, na verdade, ela pode ser a prova de sua força. Para ilustrar isso, pensemos numa montanha. Escalar sozinho é aterrorizante. O vento é frio, a trilha é árdua, e a sensação de queda iminente nos paralisa. Muitos desistem no meio do caminho, preferindo voltar ao vale, onde há companhia e calor. Mas aqueles que persistem e alcançam o cume, descobrem uma visão que ninguém mais verá. Essa é a metáfora da dúvida. Ela é a encosta íngreme que separa os que querem conforto dos que buscam verdade. E aqui surge a grande virada. Talvez não seja preciso vencer a dúvida, mas aprender a caminhar com ela, pois é a dúvida que nos mantém despertos, que impede a acomodação, que nos lembra de que nada é definitivo. O perigo não está em duvidar, mas em acreditar que a dúvida nos anula. No abismo, o escolhido descobre uma nova determinação: aceitar a incerteza como parte da vida. Perceber que viver não é ter respostas prontas, mas suportar o mistério com coragem. E é nessa aceitação que começa a nascer uma saída, porque ao invés de ser devorado pela dúvida, ele a transforma em aliada. A dúvida deixa de ser um inimigo a ser destruído e passa a ser uma companheira de jornada, lembrando-o constantemente de que a vida é movimento, não estagnação. Depois de atravessar o abismo da dúvida, o escolhido percebe algo essencial. Não é possível eliminar as contradições da vida. A razão e a emoção, a fé e a ciência, o silêncio e a palavra, o vazio e o sentido, todas essas forças não são inimigas em guerra, mas partes de uma mesma orquestra. O problema é que, muitas vezes, passamos a vida tentando calar alguns instrumentos para que outros toquem sozinhos. E é nesse esforço que nascem nossas angústias mais profundas. A síntese das ideias surge quando o escolhido entende que não precisa escolher apenas um lado. Ele não precisa ser apenas racional, apenas emocional, apenas espiritual ou apenas cético. Ele pode ser tudo isso ao mesmo tempo, ainda que em tensão. A vida não pede respostas definitivas, mas sim equilíbrio dinâmico, como o de um equilibrista caminhando sobre a corda, instável, mas em movimento constante. Imaginemos a vida como um mosaico. Cada peça representa uma visão, uma corrente filosófica, uma experiência emocional, uma descoberta científica, uma intuição espiritual. Separadas, essas peças parecem incompletas e até insignificantes, mas quando olhamos o todo, percebemos que é justamente a diversidade de formas e cores que dá beleza à imagem. Assim também é o ser humano, um mosaico de contradições que juntas compõem sua identidade mais autêntica. No entanto, essa síntese não vem sem dor. Conciliar ideias opostas exige abrir mão da necessidade de controle. E aqui está o desafio: aceitar que viver é lidar com paradoxos sem esperar uma resolução final. É aceitar que podemos ser fortes e frágeis ao mesmo tempo, solitários e, ao mesmo tempo, conectados com algo maior, perdidos e, ainda assim, em busca de sentido. Esse entendimento ressoa com pensadores como Hegel, que acreditava que a verdade não está em um lado ou outro, mas no movimento que os reconcilia. É na tensão entre tese e antítese que nasce a síntese. E essa síntese não é estática, mas um processo contínuo, sempre em transformação. E se pensarmos no mundo contemporâneo, vemos o quanto essa reconciliação é urgente. Vivemos tempos em que a razão científica muitas vezes se choca com a fé religiosa, em que as emoções transbordam nas redes sociais, enquanto a lógica tenta silenciá-las, em que buscamos sentido em tradições antigas, ao mesmo tempo que confiamos em tecnologias modernas. A solidão do escolhido nesse cenário é não se prender a apenas uma dessas respostas, mas ter a coragem de integrar todas, mesmo que isso o torne incompreendido. Mas essa integração não é confortável. Ela exige que o indivíduo viva num estado permanente de abertura, de diálogo, de humildade. Porque aceitar que todas as ideias têm algo a oferecer é também reconhecer que nenhuma delas é absoluta. E isso para muitos é insuportável. Afinal, é muito mais fácil viver de certezas prontas do que aceitar o peso da complexidade.
No entanto, é justamente nesse ponto que a solidão se transforma em potência. Pois o escolhido que caminha sozinho carrega em si a coragem de sustentar contradições que a maioria prefere evitar. Ele se torna ponte entre mundos diferentes. Ele aprende que a verdade não está em dogmas fixos, mas na dança constante entre opostos. Podemos imaginar essa síntese como uma chama. A razão é o combustível, a emoção é o calor, a fé é a luz, a ciência é o oxigênio. Separadas, cada uma delas é incompleta. Juntas formam o fogo que aquece e ilumina. E talvez seja esse o verdadeiro papel do escolhido: manter viva a chama da vida em meio às tempestades da incerteza. No entanto, essa reconciliação não encerra a jornada. Pelo contrário, ela abre espaço para o confronto final. Pois, mesmo integrando todas as ideias, ainda resta um inimigo invisível: a ignorância, a indiferença e a ilusão que insistem em apagar o fogo. Toda jornada filosófica, mais cedo ou mais tarde, exige um confronto final. O escolhido, depois de atravessar a solidão, o abismo da dúvida e a síntese das ideias, percebe que seu verdadeiro inimigo nunca foram os outros, mas sim aquilo que se esconde dentro e fora de nós: a ignorância, a indiferença e a ilusão. A ignorância é traiçoeira, porque não se limita à falta de conhecimento. Ela se manifesta na recusa de aprender, no apego ao conforto das sombras da caverna de Platão, no medo de olhar o sol da verdade. É a voz que diz: não complique, não pense, apenas aceite o que lhe é dado. Contra essa voz, o escolhido precisa erguer sua coragem, porque a ignorância é sedutora. Ela promete paz e conformidade, enquanto a verdade exige esforço e sacrifício. A indiferença, por sua vez, é ainda mais cruel. Ela não é erro nem engano, mas apatia. É o silêncio diante da injustiça. É o desinteresse diante da dor alheia. É o coração endurecido que já não se importa. Se a ignorância mantém as pessoas presas às sombras, a indiferença as faz virar o rosto, mesmo quando a luz as alcança. E esse talvez seja o maior obstáculo do escolhido: despertar em um mundo que prefere continuar dormindo. Já a ilusão é o mais perigoso dos adversários, porque ela não se apresenta como inimiga, mas como amiga. A ilusão é o consolo fácil, a promessa de que podemos viver sem dor, sem dúvida, sem esforço. Ela veste máscaras de esperança, mas no fundo é apenas engano. Quantas vezes aceitamos mentiras porque nos dão conforto? Quantas vezes nos deixamos prender por crenças que nos afastam da verdade, apenas porque tememos ficar sozinhos? Esse é o confronto decisivo. Enfrentar não apenas o vazio, mas também tudo o que tenta preenchê-lo de forma falsa. O escolhido percebe que, ao longo da vida, a solidão muitas vezes foi agravada por ilusões que prometiam companhia, mas ofereciam apenas mais vazio. Agora, diante do clímax, não há como recuar. Ou ele aceita a incerteza e abraça a verdade em sua nudez, ou cede às ilusões que anestesiam a alma. Mas aqui está a reviravolta. Cada resposta encontrada abre novas perguntas. Cada vitória contra a ignorância revela mais camadas de complexidade. Cada ilusão vencida mostra outras máscaras escondidas. E nesse ciclo interminável, o escolhido percebe que não existe batalha final que encerre tudo. O confronto é contínuo, é parte da vida. A solidão, nesse ponto, deixa de ser apenas fardo e se torna força, porque é ela que lhe permite resistir sem se perder em meio às vozes do mundo. O clímax não é uma vitória triunfal, mas uma escolha silenciosa. Aceitar que viver é conviver com a dúvida, com o mistério e com a responsabilidade de não se entregar ao conforto fácil. É a decisão de continuar caminhando sozinho quando necessário, não por orgulho, mas por fidelidade à própria consciência. E é aqui que o escolhido encontra sua verdadeira força, não em eliminar a ignorância, a indiferença e a ilusão de todos, mas em vencê-las dentro de si mesmo. Pois apenas quem vence esses inimigos internos é capaz de iluminar, ainda que discretamente, o caminho de outros. A pergunta que iniciou essa jornada ainda ecoa: por que os escolhidos andam sozinhos? Depois de atravessar dúvidas, silêncios, paradoxos e confrontos, a resposta não surge como certeza absoluta, mas como clareza que se insinua, como luz suave que rompe a madrugada. Os escolhidos andam sozinhos, porque carregam a coragem de ver o que muitos não querem enxergar.
Eles caminham na solidão não como castigo, mas como consequência da fidelidade à própria consciência. É fácil viver de ilusões. É simples repetir o que todos dizem. É confortável seguir o caminho já trilhado. Mas quem ousa buscar a verdade, quem não se contenta com respostas fáceis, inevitavelmente se afasta da multidão. Essa solidão, porém, não é vazia. Pelo contrário, ela é fértil. Ela nos dá a oportunidade de escutar a nós mesmos, de dialogar com nossos medos e desejos, de mergulhar nas profundezas do ser. E é nesse mergulho que descobrimos que a solidão não é ausência, mas encontro. Encontro com a essência, com a liberdade e, para alguns, até com o divino. Os escolhidos caminham sozinhos porque o caminho da autenticidade é estreito. Mas, ao mesmo tempo, é esse caminho que lhes permite tocar verdades que se tornam luz para outros. A solidão deles abre clareiras na escuridão do mundo. Ela não é sinal de rejeição, mas de missão. Podemos imaginar essa jornada como a de um farol. O farol permanece só, firme diante da tempestade, distante das casas aconchegantes da costa. Ele não compartilha da vida comum, não sente o calor das fogueiras humanas. Mas é justamente essa solidão que lhe dá força para cumprir seu propósito, iluminar o mar e guiar os que navegam na escuridão. Assim também é o escolhido. Sua solidão não o afasta do mundo, mas o conecta a ele de maneira mais profunda, ainda que invisível. E aqui está a grande reflexão que encerra o ciclo. Andar sozinho não significa estar perdido, mas ser pioneiro. Não significa ausência de amor, mas abundância de consciência. Não significa condenação, mas privilégio de caminhar onde poucos têm coragem de ir. Ao final, percebemos que os escolhidos não estão verdadeiramente sós. Eles carregam em si todos aqueles que serão, um dia, despertos por sua coragem. A solidão deles é semente de futuros encontros. E essa é a mensagem que fica. Se hoje você sente que caminha sozinho, não se desespere. Talvez seja apenas o sinal de que você está trilhando o caminho da verdade. Um caminho estreito, mas que conduz a uma vida mais plena, autêntica e luminosa. Porque, no fundo, a solidão dos escolhidos é apenas a travessia necessária para que todos nós aprendamos, um dia, a caminhar com mais clareza, esperança e consciência.